Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, você que é de Nova Aliança também, que me assiste, quero te desejar um dia abençoado, pleno, um dia cheio da presença do Espírito Santo, né? Que você esteja desfrutando de paz, saúde, né? E integridade espiritual, física e espiritual, né? Bem, nós estamos encerrando, né? Eu diria, a última semana que antecede, né, o período de Natal, em que todo cristão, né, tem esse período como solene, como festivo, né? É o período de Natal. E eu tenho, irmãos, assim, um sentimento muito bom, ao mesmo tempo que é apreensivo, né, com respeito a essa época do ano, né? Todas as coisas que envolvem esse período são muito mais profundas e necessárias, né, que as tenhamos em nossos corações nesse tempo, né, sempre no final do ano, em dezembro, né? Como também nós temos o período da morte, da ressurreição de Cristo, né? Em novembro, quando as pessoas começam a decorar suas casas, o comércio começa a tocar aquelas musiquinhas específicas do Natal, enfeitando com luzes, desejando, ainda que de forma tímida, um Feliz Natal, eu já começo a ficar empolgado, né, com a chegada desse tempo. Mas você vai concordar comigo que não é só isso, não é verdade? Se você gosta do seu ambiente de congregação da igreja, né, do seu ambiente de trabalho, a confraternização, é um momento bastante agradável, né? Fora isso, tem a comida, né, dos encontros, a gente começa a comer a comida de Natal e é bom demais, né? Eu aposto, né, que você não recusa os presentes, né? Não é aquele período em que você nem espera. Claro que todos nós esperamos receber presente, apesar de não sermos o aniversariante, né? Mesmo se for um par de meias, né, do amigo secreto, do amigo oculto, ou aquele que você nem esperava. Agora, em paralelo, né, ao tradicional amigo oculto, né, lançaram aí o amigo da onça. Eu falei na igreja nesses dias e o pessoal riu, mas é verdade, aquele presente que muitos recebem e desprezam, né, como se dissesse, para que eu quero isso, né? Quem já não recebeu um presente assim, não é verdade? Mas todo o clima natalino é maravilhoso, porque para nós cristãos, ele inevitavelmente nos lembra de Jesus, né? Lembramos da sua eternidade com o Pai, da sua encarnação, do seu nascimento virginal, né? Dos grandes milagres e dos ensinamentos de vida, né? De perfeita obediência, santidade. E, consequentemente, nós devemos também sempre nos lembrar de que ele é o aniversariante, né? Quando eu disse no início de que o período de Natal é um tempo de alegria, mais de expectativa, de apreensão, eu quero dizer por quê, né? O Natal, além de tudo que se argumenta em relação a festas e presentes, também deve ser o momento, né, de nos lembrarmos da mesma forma como Jesus veio para nos salvar, ele virá para concluir a salvação, né? A salvação, a Hebreus diz que ela é perfeita e tudo que tinha que ser feito para que houvesse salvação foi feito através do sangue de Jesus. Mas eu me refiro àquilo que a própria palavra diz, né? Que haverá um momento em que nós seremos transformados, né? E teremos corpos glorificados, né? Então, ele também virá para concluir essa promessa, né? O nascimento de Cristo é um excelente memorial e claro, atesta a nossa fé de que um dia Jesus virá dos céus para nos buscar e mantemos essa esperança, né, de salvação. O Natal ele nos lembra da perspectiva de que nós estamos salvos, claro,
mas que um dia certamente iremos ser definitivamente salvos, né? E é essa perspectiva que deve firmar a nossa esperança, e não apenas como o mundo rotula, um tempo somente de festas, de comida, de bebidas, de presentes, de fogos, né? Todo esse movimento, toda essa articulação de Natal não deve fazer com que o nosso entendimento fique nublado em relação aos momentos históricos, né? Claro, né? Mas também mostre assim, acenda em nós a esperança do retorno de Cristo, né? Nós precisamos nos lembrar continuamente de que Ele continua vindo, né, para nos salvar. Isso quer dizer que o poder de Cristo está disponível constantemente pela presença do seu Espírito àqueles que creem, né? E por isso nós continuamos a depositar a nossa esperança em Jesus para os momentos difíceis, né, que enfrentamos aqui. Não apenas porque um dia ele nasceu, mas porque um dia ele virá para nos salvar, né? E nós devemos continuamente estarmos com os nossos olhos nesse dia, né? Eu digo isso, amados, porque nós comemoramos o Natal em um período delicado nós estamos vivendo, né? Esse fim de ano, como tantos outros, né, é sempre um momento misto de tristeza para muitos e igualmente de esperança para outros, não é mesmo? Que bom que esse ano está terminando, né? Chegamos até aqui nos ajudou o Senhor, nós damos graças a Deus, mas como será o ano que vem, né? Graças a Deus pelo fim do ano que passou, né? Mas que Deus nos guarde de toda tentação, de todo mal no ano que vem e que nos mantenha firmes na fé, que nos ajude, como foi a pregação de quarta-feira, né, do evangelista Antônio, em que ele diz que ele citou aquele texto que diz que nós devemos operar a nossa salvação. Então nós precisamos de toda a capacitação de Deus nesse ano que vai entrar, né, 2026, para que nós possamos, né, operar a nossa salvação. Não é assim que muitos se sentem ao chegar ao final do ano, né? E não é para menos, né? Por quê? Porque os prognósticos políticos não parecem melhorar, a economia não dá sinais de reagir, muitas guerras pelo mundo, desconfiança, dúvidas, né? Tudo isso paira, né, sobre as nossas vidas. Tem outras coisas que envolvem a nossa realidade, diagnóstico médico negativo, uma dívida acumulada que o 13º não conseguiu suprir, né? Um relacionamento rompido, que nem as festas de final de ano puderam resgatar, uma tristeza, né, sem fim, que toma conta do coração de muita gente, a ansiedade que não permite planejar o próximo passo. Mas este é o momento de crer, né? De crer em quê? Nas palavras que Jesus disse, né? Para que em mim tenhas paz, como está lá em João 16. Dificilmente, né, eu poderia afirmar o motivo pelos quais nós precisamos passar por tudo isso. Mas uma coisa eu sei e continuo crendo, né? Ele vem, e ele veio e ele voltará, né? Festejamos o passado, a promessa realizada, o nascimento do Salvador, mas também devemos nos alegrar, porque há uma promessa futura. E ele disse: irei-vos preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Está em João 14. Amados, é neste sentimento, né, que eu e você devemos nos alegrar e festejar o Natal, esta data importante, né? Lembrando do grande favor e da graça de Deus com o nascimento do Salvador. Mas muito mais agora, né, esperando o cumprimento da sua promessa, em que estaremos sendo contemplados, né, completamente salvos para estar com Ele eternamente. Amém, queridos? Um Feliz Natal para você, para sua família,
né, para todos aqueles que você ama, que você possa trazer ao teu coração esse sentimento, né, de alegria, porque Jesus veio, mas de esperança, porque Ele voltará e nos levará para estarmos eternamente com Ele. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, te desejo um Natal abençoadíssimo, né? Natal pleno, cheio de paz, e que o Espírito Santo esteja no coração de todos e que a sua família possa desfrutar dessa paz também. Amém, queridos? Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Olha, dá um like nessa mensagem. Entre aí no canal do YouTube, inscreva-se nesse canal, né? Dá o seu like, isso é muito importante, né? Para que essa mensagem ganhe, né, dimensão de alcançar outras vidas. Amém? Deus abençoe, queridos. Até a próxima.